Olá! Hoje o assunto é inspirado no Casamento às Cegas Habib, mas eu vou falar aqui de relacionamentos interculturais, seus prós e contra. Vou dar dicas aqui de um canal muito bom que fala sobre isso, sobre esse choque cultural, porque não existe certo e errado, existem culturas diferentes e crenças diferentes. E é muito importante você saber disso antes de entrar naquele conto de fadas imaginário de um casamento intercultural que vai ser muito maravilhoso, sem desafios e que vocês vão ser felizes para sempre. Então vamos à realidade, tá? Para começar, esse casamento às cegas foi muito diferente. E antes de qualquer coisa, eu quero que vocês curtam aqui esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que tem que ouvir esse tipo de dica, de conselho também que eu vou dar, porque eu vou dar conselho aqui. E até se você conhece alguém que está namorando à distância, online, alguém de uma cultura muito diferente, talvez essa pessoa precise assistir esse vídeo, tá? E verifique a sua inscrição, porque o YouTube ele entende, se você não interage muito aqui nesses vídeos, ele entende que você não tem tanto interesse e acaba até tirando a sua inscrição. Então verifica se você está inscrito, se não tiver, se inscreva, bota lá o sininho para poder ter o alerta de todos os vídeos que eu posto toda semana. Eu geralmente posto semanalmente, eu não tenho um dia ainda fixo de postagem, porque depende muito da minha rotina. Hoje, por exemplo, eu estou aproveitando aqui para gravar em pleno feriado no Brasil. Aqui não é feriado, mas como eu atendo muitos brasileiros que moram no Brasil hoje, na quarta-feira, eu acabei me dando esse dia de folga, joguei todo mundo ali para os outros dias da semana. Então, imagina como é que ficou minha agenda nos outros dias, né? Mas hoje eu estou aqui aproveitando para poder falar aqui com vocês um pouquinho. Vou começar a falar, vou dar uma pincelada, né, nesse casamento às cegas. Para começar, os participantes que estavam ali são todos de cultura árabe, só que eles são bem modernos, tá? Então não se enganem em achar que eles poderiam estar ali numa boa, tal, se eles fossem mais tradicionais. Então, apesar de alguns participantes ali ter um pensamento bem tradicional, eles já estavam ali numa situação muito mais moderna e diferente das pessoas que seguem a cultura à risca, tá? Então, tinham participantes ali que nem sabiam falar direito o árabe, e na verdade isso é muito importante para que você seja considerado árabe, você precisa falar árabe. Só que alguns participantes não tinham ainda essa língua totalmente forte no seu dia a dia, porque tinham ido estudar na Europa, tinham ido estudar, sei lá, em países como França, Alemanha, enfim, entre outros. Ou seja, você já tem ali uma influência um pouco de uma cultura ocidental. Então, você vê situações que falam assim, nossa, mas isso na cultura árabe? Assim, na verdade, a gente vê ali, todos eles são ponto fora da curva, tá? A maioria ali, se não todos, moravam em Dubai. E então eles fizeram isso como se fosse um ponto de referência. Então todos moravam, né, em Dubai, tinham uma condição financeira muito boa, porque para o árabe, né, para essa cultura, é muito importante que o status social, né, seja o mesmo ou melhor um do que o outro, principalmente assim, o homem ter o status social e financeiro melhor do que o da mulher, é algo que as próprias mulheres exigem. Tanto que a gente viu ali algumas participantes que falavam sobre isso. Eu ganho meu próprio dinheiro, mas eu gosto da ideia do homem bancar e ter uma situação financeira melhor do que a minha. Então, eu esqueci agora o nome delas, mas duas participantes deixaram isso muito claro, tá? E assim, mas elas são interesseiras? Não, elas também têm muito dinheiro, mas elas, para casar, casamento é união de patrimônio para eles. Então, isso é absolutamente normal. Então, se você está aí no Brasil, conversando online com algum árabe, achando que você vai ter uma vida de rainha
e que não importa a sua situação financeira ou a sua família, esteja muito enganada. Talvez essa pessoa queira só uma diversão com você e não necessariamente um casamento sério ali dentro da cultura dele, tá? Fora que eu acho que teria que haver também uma certa uma conversão enfim, eu acho a religião deles, eu acho que não é uma coisa tão simples, tá? Diferente dos descendentes, que você vê que hoje tem muitos árabes em qualquer lugar do mundo, alguns seguem a cultura à risca, outros não. Mas a gente está falando aqui de um ponto fora da curva, que foi o caso do casamento Habib. E aí eu vi muita gente revoltada, né, com alguns participantes, por exemplo, o Simo, que foi extremamente machista, arrogante de alguma forma. Muita gente falou também, eu esqueci o nome deles, tá? Mas teve um casal novinho, né, que acabou não casando, mas eles continuaram se conhecendo e namorando e tudo mais. Eles eram o casal mais novo dali. Você vê que, apesar do homem ser gente boa, jovem e tudo mais, ele tinha ali uma cultura enraizada, por mais que ele fosse, por exemplo, uma das pessoas que não falava árabe fluente, ele falava pouco porque ele tinha morado na França quase que a vida inteira. E aí, por mais que ele não tivesse vivenciando essa cultura, na hora de fazer o casamento, ele estava levando muito a sério isso. Tanto que levou a pretendente dele para conhecer não só os pais, mas os avós, porque a família precisa aprovar, tá? Então, a família é quem aprova. E o casamento não deixa de ser um contrato de união de patrimônios. Então, é muito importante a família que discute o contrato, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, se o homem tem direito a pegar uma segunda esposa ou não. Tudo isso é algo que é comum lá, porque a poligamia é permitida. Só que quem tem mais de uma esposa é quem tem muita grana. Por quê? A mesma coisa, né, que ele tem que oferecer para uma das mulheres, ele tem que oferecer para todas as outras. Então, é preciso, na verdade, é como se fosse um status, né, social e um significado de poder. E ali você via né, que tudo isso foi falado. Eu não sei se era sheik que chama, que é a pessoa que fica ali responsável pelo contrato, né? Você vê que na hora do casamento fica ali a parte da cerimônia, mas também tem a parte onde esse sheik ele conversa com as famílias. Então, por exemplo, teve um casal que eles nem continuaram, né, no programa, mas eles resolveram ficar juntos e voltaram para o programa na parte da lua de mel. Que aí você já vê que tem uma grande diferença. Eles não beijam em público, porque é crime, tá? Lá. Então, eles não dormem no mesmo quarto, porque também é crime. E geralmente eles se denunciam, tá? É muito comum que se eles estão num hotel e eles se conhecem, são namorados e tudo mais, e um tá saindo do quarto do outro, pode ter gente ali no hotel, algum hóspede que pode denunciar. E aí eles vão sair de lá presos. Muito doido, mas é verdade. Por isso que eles não têm, como no casamento às cegas de outros países, não tem essa fase de dormir na mesma cama, ficar no mesmo quarto, isso jamais, tá? E aí, depois vocês percebem também que eles, por mais que eles possam se abraçar por serem namorados, porque antes de namorar, eles não devem nem se tocar, porque isso também é considerado crime. Lá, eu acho que tem uma lei que eu esqueci o nome, mas é também considerado crime. Então, para você ver como a cultura é muito diferente. Então, nesse casamento às cegas, a gente não viu beijo, a gente viu algumas demonstrações de carinho, assim, de toque muito sutis, quando eles já estavam namorando. A lua de mel, quartos separados, com encontros durante o dia,
Você vê que não teve encontro ali durante a noite, porque também não pode. E depois dessa fase, que é a fase onde todo mundo vai morar um tempo juntos, nesse casamento às cegas não teve isso. Cada um foi para sua casa e eles passaram a se encontrar para conseguir manter ali uma conexão e se conhecerem melhor. Então foi o momento que eles marcaram de conhecer a família um do outro. Vocês puderam perceber que alguns casais não deram continuidade por incompatibilidade mesmo de pensamento. Você vê que, como as mulheres já eram mais modernas nesse casamento às cegas, muitas já trabalhavam, tinham o seu próprio sustento, o próprio dinheiro. Só que alguns homens deixaram muito claro que assim, elas iam trabalhar para si, que quem sustenta mesmo a casa, quem sustenta a família é o homem. O homem é o provedor. E ao mesmo tempo, quando você percebe, né, como é que funciona ali, por exemplo, o Simo deixou muito claro que a esposa dele teria que ficar, de repente até voltar, se eu não me engano, eu acho que era o Simo, voltar para o Egito e não ficaria com ele ali em Dubai, não. Porque o lugar da esposa é dentro da casa da família, junto com a mãe, junto com a família dele. Então, já deixou muito claro ali, e eu acho que ela ficou bastante assustada com isso. E como ela era mais moderna e pensava de uma outra forma, ela já logo desistiu. Né? Teve uma outra situação da menina que dançava, que gostava de dançar, e o pretendente falou que se eles estivessem juntos, se eles casassem, que ela teria que parar de dançar. Porque dançar não é algo que uma mulher, né, uma mulher para casar faria. Então, só para a gente ver essas diferenças. E aí, o que que acontece, né? Hoje em dia, eu vejo que a internet, esse mundo online, fez com que a gente globalizasse e a gente tem acesso a vários tipos de cultura. E quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só da cultura oriental versus a cultura ocidental. A gente pode falar também da cultura de certos países. Por exemplo, no Brasil, existe uma forma de conquista que é diferente daqui de Portugal, por exemplo. Aqui em Portugal, pelo que as minhas clientes falam, eles gostam muito de sair para tomar café e eles fazem isso até diversas vezes antes de ficar ou começar a namorar. Eles preferem se conhecer bastante antes de ter essa conexão. Obviamente que Portugal vem sofrendo influência de várias outras culturas. Então as coisas estão se modernizando por aqui. Então eu tenho um cliente que sim, já saiu e de primeira já ficou e até já transou e tudo mais, porque realmente para essas pessoas as coisas já estão mudando e já estão ficando como no Brasil. Mas até um tempo atrás, e até entre algumas pessoas, é absolutamente normal você sair várias vezes antes até mesmo de dar um beijo. O que acontece muito nos Estados Unidos. Você já ouviu falar que às vezes assim os jovens vão para as baladas lá nos Estados Unidos, eles dançam, né, muito colados um no outro, quase que fazendo aquelas posições mais e eles não beijam. Eles fazem isso, mas não beijam. Mas, gente, o que está acontecendo? Porque eles também têm uma cultura parecida de você sair várias vezes até que você realmente se conecte com a pessoa e aí você começa a beijar a pessoa, a se conectar sexualmente, enfim, é todo um processo. Acredito que tenham pessoas que façam diferente já lá nos Estados Unidos? Claro que sim, né? Ainda mais um país tão grande com diversas culturas diferentes ali, do norte ao sul. Então, para você ver que existem diferenças. É, então, cada país vai ter uma forma diferente de se relacionar. Então, quando você pega, por exemplo, um brasileiro, né, uma brasileira, que quer se relacionar com alguém de uma cultura muçulmana, por exemplo, ela tem que pensar 1000 vezes antes de realmente se conectar e até
querer casar com uma pessoa de uma cultura tão distinta e que pode trazer muitos desafios, né, no relacionamento. O indiano também, que aliás o indiano também está no mundo inteiro, mas imagina um indiano com uma europeia da Espanha ou da Itália ou enfim, de qualquer um desses países. Vai ter diferença, vai ter choque cultural, porque o que é importante para um não é importante para outro. E se você for parar para ver, se a gente já tem dificuldade normalmente em relações que são da mesma cultura, porque só tiveram criações diferentes, imagina quando existe uma cultura enraizada que você acredita plenamente naquela cultura, em tudo que você viu enquanto jovem, criança, né, e até na fase adulta, e aí depois você encontra uma pessoa que foi também criada numa cultura completamente diferente e acaba que um tenta, de alguma forma, convencer de que a cultura dela é melhor do que a do outro. Isso existe. Se isso existe em meios normais de relacionamento, imagina interculturais. E aí, por isso que eu indico muito até o canal da Dani Bogione, que ela começou fazendo o canal dela para ajudar brasileiros, principalmente, que se metiam em relacionamentos interculturais na Turquia. E lembrando aqui que, por exemplo, Istambul, né, já é um estado laico, e, no entanto, lá é tudo muito mais moderno, mas no entorno ainda existe uma cultura muito tradicional. E a cultura é muito parecida entre turcos e árabes, muito parecida. Então, uma pessoa que sai, né, do Ocidente com crenças totalmente diferentes, onde você pode beijar à vontade, encostar à vontade, tocar à vontade, onde você não tem problema nenhum, assim, você pode encontrar alguém e já ficar de primeira e até transar de primeira, que isso não vai ter um problema. Você pode trabalhar, você tem direitos, né, enquanto mulher, e aí você entra numa cultura onde a mulher, ela não tem tantos direitos assim, onde a mulher, ela precisa cumprir alguns protocolos de verdade, e onde a família ali é mais importante até, e a opinião da família conta muito em relação ao que vai ser feito ali, aquele tipo de relação. Então, ela começou a falar, né, no canal dela muito sobre casos desse tipo, até que ela começou a falar também de casos de mulheres que iam para esses países, casavam, tinham filhos e depois viam que estavam vivendo o verdadeiro inferno, o pesadelo, queriam voltar e muitas vezes perdiam os seus filhos porque é considerado sequestro. Existe a lei de Haia que realmente coloca isso em questão. Se os filhos nasceram lá, eles têm que ficar lá, a não ser que o pai autorize que ele saia daquele país para morar em outro. Então, precisa sim de uma autorização. Precisa de autorização até para visitar os parentes. Então, imagina só morar. E aconteceram com algumas mulheres delas irem para o Brasil, voltarem para o Brasil, irem até como visita, né, a turismo, e resolveram ficar e foram enquadradas aí como sequestradoras. E isso acontece demais, não acontece só nesses países do Oriente Médio, acontece também aqui na Europa, tá? Acontece na Irlanda, acontece aqui em Portugal, todos os países que são signatários de AIA, tá? Precisa sim da autorização do marido, né, ou vice-versa, para que os filhos possam se mudar daquele país. Então é muito complicado. Se você está certa de que encontrou o amor da sua vida em outro país, em outra cultura, antes de você se entregar completamente, saiba no que você está entrando. Não ache que vai ser o conto de fadas, onde você vai ter uma vida luxuosa, de muito dinheiro, de muito ouro, que não é assim que acontece. Porque essas pessoas que têm uma casta alta e que têm mais patrimônios, eles normalmente fazem casamentos entre si.
ou se são mais modernos, até aceitam, se você tiver condições culturais e sociais para isso. Agora, muitas vezes, né, essa pessoa se apaixona por alguém que nem tem muito dinheiro lá. E, no entanto, quando casa, vira escrava da sogra. E isso tem acontecido demais. Se vocês forem lá no canal da Dani Bojoni, vocês vão entender um pouco melhor sobre o que eu tô falando, porque ela faz vídeos direto sobre isso. Inclusive, ela aconselha todos os dias a essas mulheres pararem de querer encontrar esse conto de fadas fora do próprio país, porque se o relacionamento já é desafiador no próprio país, com a mesma cultura, só que com criações diferentes, imagina interculturais. Então, não fiquem revoltados quando vocês assistirem lá o Casamento às Cegas Habib, porque as culturas são diferentes. E ali eles estavam até muito moderninhos, vocês vão entender isso. E, e assim, eles dão um significado para o casamento muito diferentes. Então, eles acreditam nesse amor construído, eles acreditam muito nas regras, né? Nas regras sociais que garantem esse casamento, do que a mulher pode, do que a mulher não pode. Então, fiquem bem atentos a isso. E divirtam-se, porque já saiu o reencontro foi super legal. E falava também dos casais que continuaram, dos que não continuaram. Aliás, quem casou, continuou. Por quê? Porque também não é tão fácil assim se divorciar, não, tá? Como isso é algo comum para eles, eles têm que manter ali o casamento, por mais desafiador que seja. Apesar que a lei do divórcio, eu acho que já está em vigor lá, se eu não me engano, não é uma coisa tão simples de se separar. Então, vocês vão saber mais ou menos ali quem não casou no programa, mas que continuou a relação, né, depois, e quem casou, obviamente que continuou, e mostra como é que eles estão hoje em dia e tudo mais. Então, nem tudo são flores. Não acreditem em tudo que vocês veem, porque a realidade lá é outra. Então, se você conhece alguém que está tendo um relacionamento intercultural, ou se você já teve, coloca aqui nos comentários para a gente saber o que é de verdade, né? Eu acho que é legal vocês trazerem as experiências de vocês, porque podem até ter casos muito legais de amor que deu certo, mas isso aí são casos pontuais e raros. Não é o que acontece comumente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer aqui algumas situações que eu acho que são importantes. Não dá para discutir sobre cada cultura, porque cada cultura é muito diferente. Eu dei aqui um exemplo de Portugal, mas assim, Portugal está até muito próximo hoje da cultura brasileira e de outros lugares, justamente por conta da imigração. Mas até eu falo isso de outros países também, da França, da Espanha, da Itália. Eu acho que todos eles têm ali culturas diferentes, mas também tem entrado muitos imigrantes que têm também ali misturado um pouco da cultura. Mas, no geral, quando a gente fala da cultura oriental com a cultura ocidental, existem muitas diferenças, muitos choques, e isso precisa ser visto. Então, antes de entrar numa relação como essa, antes de aprofundar, saiba aonde você está pisando, tá bom? Qualquer coisa, estou por aqui, pode fazer a pergunta que você quiser e comentários aqui embaixo. Um beijo e até mais!